Uma Terra Prometida, capítulo 17. No fim de julho de 2009, uma versão do projeto de lei para o sistema de saúde foi aprovada por todas as comissões relevantes na Câmara dos Representantes. A Comissão de Saúde e Educação do Senado também completara seus trabalhos. Restava apenas aprovar o texto na Comissão de Finanças do Senado, de Max Baucus. Uma vez feito isso, consolidaríamos as diferentes versões em um projeto de lei na Câmara e um no Senado. Em termos ideais, aprovando ambos antes do recesso de agosto, com o objetivo de ter uma versão final da legislação em minha mesa para ser sancionada até o fim do ano. Porém, por mais que pressionássemos, não conseguíamos que Baucus concluísse seu trabalho. Eu compreendia seus motivos para a demora. Ao contrário de outros presidentes de comissão democratas, que aprovaram seus projetos de lei votando com o partido, desconsiderando os republicanos, Baucus continuava alimentando esperanças de criar um projeto de lei bipartidário. Mas, conforme o verão avançava, esse otimismo começou a parecer ilusório. McConnell e Bonner já haviam anunciado sua oposição veemente a nossos esforços legislativos, argumentando que representavam uma apropriação do sistema de saúde pelo governo. Frank Luntz, conhecido estrategista republicano, emitira um memorando afirmando que, após fazer um teste de mercado com nada mais, nada menos que 40 mensagens anti-reforma, concluíra que evocar uma apropriação pelo governo era a melhor maneira de desacreditar a legislação da saúde. A partir daí, os conservadores seguiram o roteiro, repetindo a expressão como se fosse um feitiço. O senador Jim DeMint, conservador radical da Carolina do Sul, foi mais transparente sobre as intenções de seu partido. Se conseguirmos barrar Obama nisso, anunciou numa teleconferência nacional com ativistas conservadores, vai ser seu Waterloo, vai acabar com ele. Com essa atmosfera, não surpreende que o grupo de 3 senadores republicanos, convidado a participar de conversas bipartidárias com Baucus, agora se limitasse a 2, Chuck Grassley e Olympia Snowe, uma moderada do Maine. Minha equipe e eu fizemos tudo o que podíamos para ajudar Baucus a conquistar o apoio deles. Recebi Grassley e Snowe na Casa Branca repetidas vezes e telefonara de tantas em tantas semanas para sondar a disposição de ambos. Demos uma aprovada a dezenas de mudanças que quiseram fazer no rascunho de Baucus. Nancy Ann virou presença constante na sala deles no Senado e levou Snowe para jantar tantas vezes que brincávamos que seu marido estava ficando enciumado. Diga a Olímpia que ela pode escrever a maldita lei inteirinha. Falei para Nancy Ann quando saía para uma dessas reuniões. Vamos chamar de Plano Snowe. Diga a ela que, se votar a favor da lei, pode ficar com a Casa Branca. Nós podemos mudar para um apartamento, Michelle e eu. Nem assim chegamos a algum lugar. Snowe se orgulhava de sua reputação centrista e tinha profundo interesse no sistema de saúde. Ficara órfã aos 9 anos, perdendo ambos os pais em uma rápida sucessão, para o câncer e a doença cardíaca. Mas a forte guinada à direita do Partido Republicano a isolara cada vez mais em seu próprio campo, deixando-a ainda mais cautelosa do que o normal, com a tendência a disfarçar a indecisão procurando pelo em ovo. Com Grassley, a história era diferente. Da boca para fora, falava em querer ajudar o pequeno agricultor de Iowa, que tinha dificuldade em obter um plano de saúde com o qual sua família pudesse contar. E, quando Hillary Clinton pressionara pela reforma do sistema na década de 1990, ele, na verdade, fora um dos responsáveis por uma alternativa que, em muitos sentidos, parecia o plano no estilo de Massachusetts propostos por nós, inclusive com mandado individual. Mas, ao contrário de Snowe,
Glassley raramente se opunha à liderança de seu partido em questões espinhosas. Com seu rosto comprido, expressão constrangida e sotaque rouco do meio-oeste, dava voltas e mais voltas sobre este ou aquele problema que via no projeto de lei, sem nunca nos dizer exatamente o que seria necessário para conseguir sua aprovação. A conclusão de Phil foi de que Grassley estava apenas enrolando o Balcus, por determinação de McConnell, tentando paralisar o processo e nos impedir de passar o restante de nossa pauta. Até eu, o otimista de plantão da Casa Branca, enfim, perdi a paciência e chamei Balcus para uma conversa. Tempo esgotado, Max, disse a ele no salão oval durante uma reunião no fim de julho. Você fez tudo o que podia. Grassley já era. Ele só ainda não informou a você. Balcus sacudiu a cabeça. Discordo respeitosamente, senhor presidente, disse. Conheço Chuck, acho que estamos a isto aqui de consegui-lo. Continuou fazendo um sinal no ar, aproximando o polegar do indicador, sorrindo para mim, como alguém que descobriu a cura do câncer e é obrigado a lidar com o ceticismo dos tolos. Vamos dar mais uma oportunidade a Chuck e fazer a votação quando a gente voltar do recesso. Parte de mim queria levantar da cadeira, segurar Balcus pelos ombros e sacudi-lo até cair em si. Percebi que essa abordagem não funcionaria. Outra parte de mim considerava ameaçar a retirada de meu apoio político da próxima vez que ele concorresse à reeleição. Mas, como seus números nas pesquisas eram melhores do que os meus em seu estado natal de Montana, imaginei que também não daria certo. Em vez disso, argumentei e o bajulei por mais meia hora, concordando enfim com seu plano de adiar uma votação imediata com o partido e, em vez disso, votar o projeto de lei nas 2 primeiras semanas após a volta do Congresso em setembro. Com a Câmara e o Senado em recesso, e ambas as votações ainda causando preocupação, decidimos que eu passaria as 2 primeiras semanas de agosto em viagem, realizando encontros em prefeituras sobre o sistema de saúde em lugares como Montana, Colorado e Arizona, onde o apoio popular à reforma estava mais estremecido. Como um pequeno agrado, minha equipe sugeriu que Michelle e as meninas se juntassem a mim e que visitássemos alguns parques nacionais pelo caminho. Fiquei empolgado com a ideia. Não que Malha e Sasha fossem carentes de atenção paterna ou necessitassem de diversão extra no verão. Tinham ambas as coisas de sobra, com coleguinhas para brincar, filmes e um bocado de tempo livre. Muitas vezes, quando eu chegava em casa no fim do dia e subia ao 2º andar, encontrava o solário dominado por meninas de 8 a 11 anos, preparadas para uma festa do pijama, pulando em colchões infláveis, espalhando pipoca e brinquedos por toda parte, rindo sem parar, enquanto assistiam a Nickelodeon. No entanto, por mais que Michelle e eu, com a ajuda dos infinitamente pacientes agentes do serviço secreto, tentássemos conseguir algo próximo de uma vida normal para minhas filhas, era difícil, quando não impossível, levá-las para passear como faria um pai normal. Não podíamos ir a um parque de diversões, improvisando uma parada para comer hambúrgueres no caminho. Não podia sair com elas para passeios tranquilos de bicicleta aos domingos, como eu fizera um dia. Uma saída para tomar sorvete ou uma visita à livraria se tornaram um grande evento, envolvendo ruas bloqueadas, equipes táticas e a imprensa onipresente. Se as meninas sentiam que perdiam algo com isso, não demonstravam. Uma das coisas que mais lamentava era o fato de que, provavelmente, nunca teria a chance de levar Malha e Sasha naquele tipo de viagem longa de verão que fizera aos 11 anos, quando minha mãe e Toti decidiram que era a hora de Maia e eu conhecermos os Estados Unidos de costa a costa. A viagem durou 1 mês e deixou uma impressão indelével em meu espírito. E não só porque fomos à Disney, embora esse fosse obviamente o ponto alto. Escavamos mariscos na maré baixa em Puget Sound,
Andamos a cavalo por um riacho no sopé do Canyon de Chelly, no Arizona. Observamos a pradaria infinita do Kansas da janela de um trem. Avistamos uma manada de bisões numa planície poeirenta em Yellowstone. E encerrávamos todos os dias com prazeres simples de uma máquina de sorvete de motel, uma eventual piscina ou apenas ar-condicionado e lençóis limpos. Essa viagem me proporcionou um vislumbre da liberdade inebriante da estrada e como o país era vasto e cheio de maravilhas. Eu não podia reproduzir essa experiência com minhas filhas, não voando no Air Force One, andando em carreatas presidenciais e sem nunca dormir em lugares como os hotéis Howard Johnson. Ir do ponto A para o ponto B era rápido e confortável demais, e os dias eram muito cheios de atividades programadas e monitoradas pela equipe, sem aquela combinação característica de surpresas, desventuras e tédio, para ser considerado um passeio. Durante uma semana em agosto, porém, Michele, as meninas e eu nos divertimos assim mesmo. Observamos o Old Faithful cuspindo jatos escaldantes e contemplamos as extensões cor de ocre do Grand Canyon. As meninas fizeram esqui aquático numa boia. À noite, jogávamos jogos de tabuleiro e tentávamos nomear as constelações. Ao pôr as meninas para dormir, esperava que, apesar do excesso de atenção que nos rodeava, suas mentes guardassem uma visão das possibilidades da vida e da beleza da paisagem americana, como acontecera comigo um dia, e que pudessem futuramente pensar em nossa viagem juntos e lembrar que eram tão merecedoras de amor, tão fascinantes e entusiasmadas com a vida, que não havia nada que seus pais preferissem fazer a compartilhar essas paisagens com elas. Claro que uma das coisas que Malha e Sasha tiveram de aturar na viagem ao oeste foi seu pai tirando um dia aqui, outro ali, para aparecer diante de multidões enormes e câmeras de TV e falar sobre o sistema de saúde. As reuniões nas prefeituras em si não eram muito diferentes das que tive no primeiro semestre daquele ano. As pessoas contavam suas histórias de como o atual sistema deixara seus familiares na mão e perguntavam como a futura lei podia afetar seus planos de saúde. Mesmo os que se opunham à nossa iniciativa escutavam atentamente o que eu tinha a dizer. Em outras partes do país, porém, a atmosfera era bem diferente. Estávamos no meio do que veio a ser conhecido como o verão do Tea Party, uma tentativa organizada de conciliar os medos sinceros da população em relação às mudanças no país à agenda política de direita. Indo e vindo de qualquer local, éramos recebidos por dezenas de manifestantes enfurecidos. Alguns gritavam em megafones. Outros faziam uma saudação, mostrando o dedo do meio. Muitos seguravam cartazes com mensagens como o Obamacare não presta, ou o involuntariamente irônico mantenha o governo longe do meu Medicare. Alguns agitavam uma foto minha adulterada para parecer o Coringa de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, com os olhos sombreados e maquiagem pesada, parecendo quase demoníaco. Outros, por vez, vestiam fantasias patrióticas da era colonial e agitavam a bandeira do Don't treat on me, não pise em mim. Todos pareciam mais interessados em manifestar seu desprezo generalizado por mim, sentimento mais bem resumido por uma reformulação do famoso pôster de Shepard Fairey para a nossa campanha. A mesma ilustração em vermelho, branco e azul do meu rosto, mas com a palavra hope substituída por nope. Essa nova e repentina força na política americana começara meses antes, com um punhado de protestos desorganizados de pequena escala contra o TARP e a Lei de Recuperação. Alguns dos primeiros participantes
aparentemente haviam migrado da campanha presidencial quixotesca e libertária do congressista republicano Ron Paul, que defendia o fim do imposto de renda e do Federal Reserve, uma volta ao padrão ouro e a saída dos Estados Unidos da ONU e da OTAN. A notória diatriba de Rick Santelli na televisão contra a nossa proposta habitacional em fevereiro forneceram um grito de guerra atraente para a rede informal de ativistas conservadores. E em pouco tempo, sites na internet e correntes de e-mail passaram a resultar em comícios maiores, com sessões do Tea Party proliferando pelo país. Naqueles primeiros meses, não tiveram um impulso suficiente para impedir a aprovação do pacote de incentivo econômico. E um protesto nacional no dia da entrega da declaração de impostos, em abril, não deram em muita coisa. Mas, ajudado pelo endosso de personalidades da mídia conservadora, como Rush Limbaugh e Glenn Beck, o movimento pegava embalo, com políticos republicanos locais e depois nacionais abraçando a legenda do Tea Party. No verão, o grupo estava focado em impedir a abominação apelidada de Obamacare, que, segundo eles, introduziria uma nova ordem socialista e opressiva nos Estados Unidos. Enquanto eu conduzia minhas reuniões relativamente tranquilas sobre o sistema de saúde em prefeituras ao longo de minha viagem ao oeste, os noticiários começaram a transmitir cenas de eventos paralelos por todo o país, com parlamentares da Câmara e do Senado sendo confrontados subitamente por multidões furiosas e beligerantes em seus distritos natais, e membros do Tea Party tumultuando os procedimentos e perturbando os políticos o suficiente para cancelarem por completo as aparições públicas. Para mim, era difícil decidir o que pensar disso tudo. O manifesto anti-imposto, anti-regulamentação e anti-governo do Tea Party não trazia nenhuma novidade. Sua narrativa básica, de que as elites corruptas haviam sequestrado o governo federal para meter a mão no bolso do sofrido trabalhador americano, financiar o paternalismo do estado de bem-estar social e recompensar seus comparsas do mundo corporativo, vinha sendo apregoada por políticos republicanos e pela mídia conservadora havia anos. Como se via, o Tea Party também não era um movimento espontâneo e popular que afirmava ser. Desde o início, grupos afiliados dos irmãos Koch, como a Americans for Prosperity, junto com outros bilionários conservadores que participaram do encontro de Indian Wells, promovido pelos Koch. Pouco após minha posse, haviam cultivado o movimento de forma meticulosa, registrando nomes de domínio de sites e obtendo licenças para comícios, treinando organizadores e patrocinando conferências. E, em última instância, fornecendo grande parte da verba, infraestrutura e direção estratégica do Tea Party. Ainda assim, não havia como negar que o Tea Party representava um surto genuíno de populismo dentro do Partido Republicano. Era composto de pessoas que realmente acreditavam no movimento, imbuídas do mesmo entusiasmo e da mesma fúria em estado bruto que víramos entre os seguidores de Sarah Palin nos últimos dias da campanha. Parte dessa raiva eu compreendia, ainda que considerasse mal direcionada. Inúmeros brancos da classe trabalhadora e da classe média que gravitavam em torno do Tea Party haviam sofrido por décadas com salários estagnados, elevação dos preços e a perda dos empregos formais, que proporcionavam aposentadorias seguras para o proletariado como um todo. Bush e os republicanos do establishment nada haviam feito por eles, e a crise financeira afundara ainda mais suas comunidades. E, até aquele momento, pelo menos,
a economia só ficara pior comigo no comando, apesar de mais de US$ 1 trilhão despejados em incentivos econômicos e resgates financeiros. Para alguém já predisposto a ideias conservadoras, a sugestão de que minhas políticas eram destinadas a ajudar outros à custas deles era um jogo de cartas marcadas, e eu era parte da armação. Deve ter parecido de todo plausível. Eu também tinha um respeito um tanto ressentido pela rapidez com que os líderes do Tea Party haviam mobilizado um forte núcleo de apoiadores e conseguido dominar a cobertura da mídia, usando algumas das mesmas estratégias de mídias sociais e organização popular que empregávamos na minha própria campanha. Eu passara toda a minha carreira política promovendo a participação cívica como solução para a boa parte dos problemas de nossa democracia. Disse a mim mesmo que não tinha o direito de me queixar só porque agora era a oposição à minha agenda que levara a um envolvimento tão passional dos cidadãos. Mas, à medida que o tempo passava, ficou difícil ignorar parte dos impulsos mais perturbadores que animavam o movimento. Como acontecera nos comícios de Palin, os repórteres nos eventos do Tea Party mostravam o público me comparando a animais ou a Hitler. Cartazes me retratavam vestido como um curandeiro africano, como um osso atravessado no nariz, e o texto Obamacare em breve numa clínica perto de você. As teorias da conspiração abundavam. Meu projeto para a saúde criaria comitês da morte para avaliar se a pessoa merecia tratamento, abrindo caminho para eutanásia encorajada pelo governo. Ou beneficiaria imigrantes ilegais, a serviço de minha meta mais ampla de inundar o país com eleitores democratas dependentes do Estado de bem-estar social. O Tea Party também ressuscitou um antigo boato da campanha e ajudou a pôr lenha na fogueira. Eu não só era muçulmano, como também nascera no Quênia e, portanto, não poderia ser presidente, de acordo com a Constituição. Em setembro, a questão de até que ponto o nativismo e o racismo explicavam a ascensão do Tea Party passara a ser um importante tema de debate nos programas de TV a cabo, especialmente depois que o ex-presidente Jimmy Carter, um profundo conhecedor do sul dos Estados Unidos, expressou sua impressão de que a extrema virulência dirigida a mim era, ao menos em parte, fruto de opiniões racistas. Na Casa Branca, decidimos não comentar nada disso. E não só porque X tinha inúmeros dados nos dizendo que os eleitores brancos, inclusive muitos dos que me apoiaram, reagiam mal a sermões sobre questões raciais. Por princípio, eu acreditava que um presidente jamais deveria se queixar em público sobre as críticas dos eleitores. Nós sabemos que viramos vidraça quando aceitamos o cargo. E lembrei rapidamente, tanto aos repórteres como aos amigos, que meus predecessores brancos haviam todos sofrido uma cota de ataques pessoais maldosos e de obstrucionismo. Em termos mais práticos, porém, eu não vi outro modo de identificar as motivações das pessoas, sobretudo considerando que as questões raciais influenciavam todos os aspectos da história da nossa nação. Aquele membro do Tea Party apoiava os direitos dos estados, porque achava, de fato, que era a melhor maneira de promover a liberdade, ou porque continuava a ser ressentida a intervenção federal para abolir as leis Jim Crow, promover a dessegregação e possibilitar a ascensão do poder político negro no Sul. Aquela ativista conservadora se opunha a qualquer expansão do estado de bem-estar social porque acreditava que isso inibia a iniciativa individual ou porque estava convencida de que beneficiaria apenas os latinos que haviam acabado de cruzar a fronteira? Fosse lá o que meus instintos pudessem me dizer,
fossem quais fossem as verdades que os livros de história pudessem sugerir, eu sabia que não conquistaria um único eleitor rotulando meus adversários de racistas. Uma coisa parecia certa: boa parte do povo americano, incluindo algumas das próprias pessoas que eu tentava ajudar, não acreditava em uma só palavra minha. Certa noite, nessa época, eu assistia a uma matéria na TV sobre uma organização de caridade chamada Remote Area Medical, que fornecia serviços médicos em clínicas temporárias montadas por todo o país, operando em trailers estacionados perto de estádios e festivais locais. Quase todos os pacientes na matéria eram sulistas brancos de lugares como Tennessee, Geórgia e Virgínia Ocidental. Homens e mulheres com trabalho e renda, mas sem plano de saúde fornecido pelo empregador, ou com seguros cujas franquias não tinham como pagar. Muitos dirigiam centenas de quilômetros, alguns dormindo em seus carros, deixando o motor ligado à noite para se esquentar, para se juntar a centenas de outras pessoas na fila durante a madrugada e se consultar com um médico voluntário, que podia extrair um abscesso dentário, identificar a causa de uma dor abdominal debilitante ou examinar um caroço no seio. A demanda era tão grande que os pacientes que chegavam quando o sol já nascera eram recusados. Era uma história ao mesmo tempo comovente e exasperante, que depunha contra um país rico que deixava na mão tantos de seus cidadãos. E, no entanto, eu sabia que quase todas aquelas pessoas à espera de uma consulta gratuita provinham de algum distrito irredutivelmente republicano. O tipo de lugar onde a oposição ao nosso projeto de reforma na saúde, além do apoio do Tea Party, devia ser enorme. Houve uma época, quando eu ainda era um senador estadual viajando pelo sul de Illinois, ou mais tarde, percorrendo a zona rural de Iowa no início da campanha presidencial, em que consegui influenciar tais eleitores. Eu ainda não era suficientemente conhecido para ser alvo de caricatura, o que significava que quaisquer preconceitos que as pessoas pudessem ter sobre um negro de Chicago com um nome estrangeiro podiam ser dirigidos como uma simples conversa, com um pequeno gesto de gentileza. Após me reunir com as pessoas no jantar ou escutar suas queixas no Festival do Condado, talvez eu não contasse com seus votos nem sua concordância na maioria das questões, mas teríamos ao menos estabelecido uma conexão e deixávamos esses encontros compreendendo que havia esperanças, dificuldades e valores em comum. Eu me perguntava se essas coisas ainda eram possíveis, agora que vivia preso atrás dos portões e guardas, tendo a minha imagem infiltrada pela Fox News e outros veículos de mídia, cujo modelo de negócios inteiro dependia de fazer seu público sentir raiva e medo. Queria crer que a capacidade de criar essa conexão continuava presente. Minha mulher não tinha tanta certeza. Certa noite, perto do fim de nossa viagem, depois que pusemos as meninas para dormir, Michelle assistiu a um trecho de um comício do Tea Party na TV, com suas bandeiras raivosamente agitadas e seus slogans incendiários. Ao pegar o controle remoto e desligar o aparelho, sua expressão oscilou por um instante entre a raiva e a resignação. "Que loucura, né?" comentou ela. "O quê?" "Eles, com medo de você, com medo de nós." Ela balançou negativamente a cabeça e foi para a cama. Ted Kennedy morreu em 25 de agosto. Na manhã de seu funeral, o céu sobre Boston ficou escuro e, no momento em que nosso avião pousava, as ruas estavam envoltas em espessas cortinas de chuva. A cena dentro da igreja condizia com a grandeza da vida de Ted. Os bancos ocupados por ex-presidentes e chefes de Estado, senadores e membros do Congresso, centenas de funcionários atuais e antigos.
a guarda de honra e o caixão envolvido na bandeira. Mas nesse dia, o mais importante foram as histórias contadas por sua família e, acima de tudo, seus filhos. Patrick Kennedy relembrou como seu pai cuidava dele durante paralisantes ataques de asma, pressionando uma toalha úmida em sua testa até que conseguisse dormir. E contou como ele o levava para navegar, mesmo quando o mar estava bravo. Ted Jr. revelou que, mesmo após ele perder a perna para um câncer, seu pai insistira que fossem esquiar, subindo com ele pela neve fofa da montanha, ajudando-o a se levantar quando caía e limpando suas lágrimas quando queria desistir. Com os dois, enfim, chegando ao topo e deslizando pela encosta branca. Era uma prova, segundo Ted Jr., de que seu mundo não acabara. Coletivamente, foi o retrato de um homem movido por grandes desejos e ambições, mas também fortes perdas e dúvidas. Um homem compensando coisas. Meu pai acreditava na redenção, disse Ted Jr., e nunca se entregava, nunca parava de tentar corrigir os erros, tanto os resultantes de suas próprias falhas, como os das nossas. Levei essas palavras comigo para Washington, onde predominava cada vez mais um espírito de rendição, pelo menos no que respeitava à aprovação do projeto de lei para a saúde. O Tea Party conseguira o que se dispusera a fazer: gerar muita publicidade negativa para os nossos esforços, incitando o temor público de que a reforma seria cara ou disruptiva demais, ou ajudaria apenas os pobres. Um relatório preliminar do Departamento de Orçamento do Congresso, o CBO, uma divisão independente formada por uma equipe de profissionais encarregados de aferir o custo de toda a legislação federal, calculou a versão inicial do projeto de lei de reforma da saúde na Câmara com uma cifra espantosa de US$ 1 trilhão. Embora o cálculo do CBO acabasse reduzido após o rascunho ser revisado e depurado, as manchetes proporcionaram aos adversários um pesado porrete para acertar nossa cabeça. Democratas de distritos eleitoralmente divididos se apavoraram, convencidos de que o projeto de lei representava uma missão suicida. Os republicanos deixaram até de fingir que queriam negociar, e seus parlamentares passaram a ecoar a alegação do Tea Party de que eu pretendia pôr a vovó para dormir. O único lado positivo nisso tudo foi que me ajudou a curar Max Belkos de sua obsessão em tentar convencer Chuck Grassley. Em uma reunião no Salão Oval, com ambos no começo de setembro, a derradeira facada nas costas, escutei pacientemente Grassley listar 5 novas razões para ainda considerar problemática a versão mais recente do projeto de lei. Me deixe perguntar uma coisa, Chuck, eu disse por fim. Se Max acatasse todas essas suas últimas sugestões, você apoiaria a lei? Bom, existe alguma mudança, qualquer uma, que faria você votar com a gente? Houve um silêncio constrangido antes que Grassley levantasse a cabeça e me encarar. Acho que não, senhor presidente. Acho que não. Na Casa Branca, o entusiasmo arrefeceu rapidamente. Alguns em minha equipe começavam a se perguntar se não era hora de abandonar a disputa. Ham, em particular, ficou amargurado. Depois de viver essa mesma experiência com Bill Clinton, compreendia muito bem que meus números em queda nas pesquisas podiam significar para as perspectivas de reeleição de democratas em distritos eleitorais indefinidos, muitos dos quais recrutara pessoalmente e ajudara a eleger, sem mencionar como isso podia prejudicar minhas próprias perspectivas em 2012. Discutindo nossas opções em uma reunião de gabinete com os meus principais assessores, Ham aconselhou tentarmos um acordo com os republicanos em um texto bem mais moderado.
talvez permitindo às pessoas entre 60 e 65 anos pagar pelo Medicare ou ampliando o alcance do Programa de Seguro-Saúde Infantil. Não vai ser tudo o que o senhor queria, disse ele, mas ainda assim vai ajudar um monte de gente e proporcionar uma oportunidade melhor para fazer avançar no resto de sua pauta. Alguns concordaram, outros acharam que era cedo demais para desistir. Após relatar suas conversas na colina do Capitólio, Phil Cirillo disse que achava que ainda havia um jeito de aprovar uma lei abrangente, apenas com votos democratas, mas admitiu que não era uma certeza. Acho que a pergunta a fazer, senhor presidente, é a seguinte: o senhor acha que está com sorte? Olhei para ele e sorri. Onde nós estamos, Phil? Phil hesitou, achando que fosse uma pergunta capciosa. No Salão Oval. E qual é meu nome? Barack Obama. Eu sorri. Barack Hussein Obama. Estou aqui com você no Salão Oval. Cara, eu sempre me sinto um tremendo sortudo. Falei para a equipe que manteríamos o rumo, mas, sinceramente, minha decisão não tinha muito a ver com sorte. Ham estava errado sobre os riscos, e talvez em uma atmosfera política diferente, e se a pauta fosse outra, eu poderia ter aceitado sua ideia de negociar com o Partido Republicano para garantir um pássaro na mão. Nessa questão, porém, eu não enxergava o menor sinal de que líderes republicanos pretendessem vir em nosso auxílio. Éramos um animal ferido. A base eleitoral deles queria ver sangue, e por mais modesta que fosse nossa proposta de reforma, com certeza encontrariam toda uma nova série de motivos para não colaborar conosco. Além disso, um projeto de lei mais moderado não ajudaria os milhões de desamparados. Pessoas como Laura Klitschko, em Green Bay, a ideia de deixá-los na mão, de permitir que se virassem por conta própria porque seu presidente não tivera coragem, habilidade ou o poder de persuasão suficientes para enfrentar a dissonância política e conseguir o que sabia ser a coisa certa a ser feita. Era algo que eu não conseguia digerir. Àquela altura, eu havia realizado reuniões em prefeituras em 8 estados, explicando tanto em termos amplos como em grande minúcia o que significava a reforma do sistema de saúde. Recebera ligações de membros das associações americanas de aposentados, a AARP, ao vivo na TV, perguntando sobre todo tipo de coisa, de lacunas de cobertura do Medicare a testamentos. Tarde da noite, na sala do tratado, examinei atentamente o fluxo contínuo de memorandos e planilhas para ter certeza de que compreendia os pontos mais delicados de corredores de risco e tetos de resseguro. Se às vezes eu ficava desanimado, até mesmo irritado, com a quantidade de desinformação que inundava os meios de comunicação, me sentia grato pela disposição de minha equipe em redobrar seus esforços e não desistir, mesmo quando a briga ficou feia e nossas chances continuavam remotas. Essa tenacidade norteou toda a equipe da Casa Branca. Em dado momento, Dennis McDonald distribuiu adesivos com as palavras "Combata o cinismo" para todo mundo. Isso se tornou um útil slogan, uma profissão de nossa fé. Sabendo que tínhamos de tentar algo de impacto para reiniciar o debate da saúde, a X sugeriu que fizesse um pronunciamento em horário nobre perante uma sessão conjunta do Congresso. Era uma aposta alta, explicou, utilizada apenas 2 vezes nos últimos 16 anos, mas me daria a oportunidade de falar diretamente com milhões de telespectadores. Perguntei quais tinham sido as outras 2. A mais recente foi quando Bush anunciou a guerra ao terror, depois do 11 de setembro. E a outra? Bill Clinton falou sobre a reforma da saúde do governo dele. Dei risada. Bom, funcionou que foi uma beleza, hein? Apesar dos precedentes pouco auspiciosos, decidimos que valia a tentativa. 2 dias após o feriado do Labor Day,
Michelle e eu sentamos no banco traseiro da fera, fomos para a entrada leste do Capitólio e refizemos os passos que déramos 7 meses antes pelas portas da Câmara dos Representantes. O anúncio feito pelo sargento de armas, os holofotes, as câmeras de TV, os aplausos, os apertos de mão no corredor central. Superficialmente, pelo menos, tudo parecia como em fevereiro. Mas o clima na casa parecia diferente dessa vez. Sorrisos um pouco forçados, um murmúrio de tensão e dúvida no ar. Ou, quem sabe, fosse apenas meu humor que estivesse diferente. Qualquer eventual vertigem ou sensação de triunfo pessoal que pudesse ter sentido pouco após assumir o cargo, a essa altura se dissipara, substituído por algo mais robusto, uma determinação de ver a tarefa encerrada. Por 1 hora nessa noite, expliquei da forma mais direta possível o que a reforma significaria para as famílias que nos assistiam. Proporcionaria cobertura acessível para os necessitados, mas também proteções cruciais para quem já tinha um plano de saúde. Impediria as empresas de discriminar pessoas com enfermidades pré-existentes e eliminaria o tipo de limitações de cobertura que oprimiam famílias, como a de Lanza Klixa. Expliquei com detalhes como o plano ajudaria os idosos a pagar por medicamentos especiais e obrigaria os planos de saúde a cobrir exames de rotina e tratamentos preventivos, sem custo extra. Expliquei que a conversa de apropriação do governo e comitês da morte eram disparates, que a legislação não acrescentaria 1 centavo ao déficit e que o momento de fazer isso acontecer era aquele. Dias antes, eu recebera uma carta de Ted Kennedy. Fora escrita em maio, mas ele instruíra Vicky a esperar até depois de sua morte para entregá-la. Era uma carta de despedida, 2 páginas, em que me agradecia por assumir a causa da reforma da saúde, referindo-se a ela como o principal assunto não resolvido em nossa sociedade e a causa a qual dedicara a vida. Acrescentou que seria um consolo morrer acreditando que passara anos trabalhando naquilo que, sobre minha batuta, finalmente aconteceria. Encerrei minha fala nessa noite citando a carta de Ted, na esperança de que suas palavras encorajassem a nação tanto quanto haviam feito comigo. O que enfrentamos, ele escrevera, é acima de tudo uma questão moral. Não estão em jogo apenas detalhes de políticas públicas, mas também princípios fundamentais de justiça social e o caráter de nosso país. Segundo as pesquisas, meu pronunciamento perante o Congresso aumentou o apoio à reforma da saúde, ao menos temporariamente. Além disso, o que era ainda mais importante para nossos propósitos, pareceu fortalecer a determinação dos democratas indecisos no Congresso, mas não mudou a cabeça de um único republicano. Isso ficou claro menos de meia hora após iniciado o pronunciamento, quando, enquanto eu desmentia a falsa alegação de que a lei estenderia a cobertura a imigrantes sem documentos, um congressista republicano relativamente obscuro da Carolina do Sul, chamado Joe Wilson, que já estava em seu 5º mandato, se inclinou para a frente na cadeira, apontou na minha direção e gritou, o rosto vermelho de fúria: "Você está mentindo!" Por um breve instante, um silêncio perplexo se abateu sobre a casa. Virei para encarar o impertinente, assim como a presidente da Câmara, Pelosi, e Joe Biden. Nancy, horrorizada, Joe sacudindo a cabeça. Fiquei com vontade de descer do palanque, atravessar o corredor e dar um tabefe na cara do sujeito. Mas, simplesmente, respondi com "não é verdade" e segui com a minha fala, com os democratas lançando vaias na direção de Wilson. Até onde qualquer um era capaz de lembrar, nada como isso jamais acontecera em um discurso perante uma sessão conjunta, pelo menos não nos tempos modernos. A reação do Congresso foi imediata e bipartidária, e na manhã seguinte,
Wilson se retratou publicamente pela quebra de decoro. Ligou para Ham e solicitou que me transmitisse seu pedido de desculpas. Minimizei o ocorrido, dizendo a um repórter que agradecia o pedido de desculpas e acreditava que todos cometemos erros. E, no entanto, não pude deixar de notar as notícias de que as contribuições online para a campanha de reeleição de Wilson subiram abruptamente na semana seguinte a seu ataque. Ao que parecia, para muitos eleitores republicanos, o homem era um herói que escancarava a verdade e desafiava o poder. Foi um sinal de que o Tea Party e seus aliados na mídia foram além do objetivo de demonizar o projeto de lei da reforma da saúde. Haviam conseguido me demonizar e, com isso, mandaram um recado para todos os republicanos que ocupavam cargos eletivos. Quando o negócio era fazer oposição a nós, as regras tradicionais não estavam mais valendo. Embora criado no Havaí, nunca aprendi a andar de barco. Não era um passatempo ao alcance de nossa família. E, contudo, nos 3 meses e meio seguintes, eu me senti como imagino que marujos se sintam em alto mar, após a passagem de uma terrível tormenta. O trabalho permanecia árduo e às vezes monótono, mas ainda dificultado pela necessidade de tapar vazamentos e tirar água no fundo do barco. Manter a velocidade e o curso em meio aos ventos e correntezas em constante mudança exigia paciência, habilidade e atenção. Mas, por um breve período, levamos conosco a gratidão dos sobreviventes, motivados em nossas tarefas diárias pela crença renovada de que, no fim, talvez conseguíssemos atracar num porto seguro. Para começar, após meses de adiamento, Baucus finalmente abriu o debate sobre um projeto de lei para a reforma da saúde no Comitê de Finanças do Senado. Sua versão, que seguia o modelo de Massachusetts utilizado por todos nós até então, era menos generosa nos subsídios aos não segurados do que teríamos sugerido. E insistimos que substituísse o imposto sobre planos de saúde fornecidos pelo empregador por taxações maiores aos ricos. Mas, para crédito de todos, as deliberações foram, de modo geral, independentes e livres de manifestações bombásticas. Após 3 semanas de trabalhos extenuantes, o comitê aprovou o projeto de lei por uma margem de 14 votos a 9. Olympia Snowe, inclusive, optou por votar pelo sim, nos concedendo um solitário voto republicano. Pelosi, em seguida, procedeu à rápida aprovação de um projeto de lei consolidado na Câmara, sob a oposição uniforme e ruidosa do Partido Republicano. Com votação em 7 de novembro de 2009, o texto, na verdade, ficara pronto havia algum tempo, mas Nancy relutou em apresentá-lo perante a Câmara e forçar os deputados a fazer uma difícil votação política, até estar confiante de que as tentativas no Senado não iam fracassar. Se conseguíssemos que uma sessão com quórum suficiente no Senado aprovasse uma versão similarmente consolidada de seu projeto de lei antes do recesso de Natal, assim imaginávamos, poderíamos em seguida aproveitar janeiro para negociar as diferenças entre as versões do Senado e da Câmara, mandar um texto combinado para aprovação nas 2 casas e, com alguma sorte, ter a legislação final em minha mesa para assinatura em fevereiro. Era uma grande incógnita. Eu dependia, em larga medida, de meu velho amigo Harry Haight, fiel à sua visão negativa da natureza humana. O líder da maioria no Senado presumiu que não podíamos contar com Olympia Snowe quando uma versão final do texto fosse votada. Quando McNowell apertar para valer, ele me disse com toda franqueza, ela volta atrás na mesma hora. Para evitar a possibilidade de obstrução, Harry não podia se dar ao luxo de perder qualquer um de seus 60 votos. E assim como na lei de recuperação, esse fato proporcionou a cada um de seus membros
uma enorme influência para pedir mudanças no texto, por mais paroquianas ou irrefletidas que pudessem ser suas exigências. A aprovação não estava propícia para o idealismo nas políticas públicas, o que não era problema para Harry, capaz de manobrar, fechar acordos e pressionar como ninguém. Nas 6 semanas seguintes, quando o texto consolidado foi apresentado no Senado e tiveram início os prolongados debates sobre questões de procedimentos, a única ação que realmente importou ocorreu a portas fechadas. Na sala de Harry, onde ele se reuniu com um a um dos que continuavam em cima do muro para descobrir o que era necessário para fazê-los dizer sim, uns queriam financiamento para projetos de interesse pessoal bem intencionados, mas de utilidade secundária. Vários membros mais liberais do Senado, que gostavam de criticar os lucros astronômicos da indústria farmacêutica e das empresas de plano de saúde, de repente não viam problema nos lucros astronômicos das fabricantes de equipamento médico com instalações em seus estados natais e pressionavam Harry a diminuir o imposto sobre a indústria. Os senadores Mary Landrieu e Ben Nelson condicionaram seus votos a bilhões de dólares adicionais do Medicaid, especificamente para Louisiana e Nebraska, concessões que os republicanos apelidaram espirituosamente para a compra da Louisiana e a propina de Cornhusker. Independentemente do que fosse necessário, Harry estava disposto a ajudar, às vezes disposto até demais. Ele era bom em manter contato com minha equipe, dando a Phil ou a Nancy Ann a chance de impedir mudanças legislativas capazes de prejudicar partes essenciais da reforma. Mas, uma vez ou outra, teimava com algum acordo que quisesse fazer, e eu tinha que intervir com um telefonema. Escutando minhas objeções, em geral, ele acabava cedendo, mas não sem antes resmungar como cargas d'água conseguiria a aprovação do projeto de lei se fizesse as coisas a seu modo. O senhor entende muito mais de políticas de saúde do que eu, ele me disse a certa altura. Mas eu entendo do Senado, ok? Em comparação com as táticas clamorosas de destinação eleitoreira de verbas, trocas de favores e distribuição de cargos que os líderes do Senado tradicionalmente haviam usado para aprovar legislações grandes e controversas, como a Lei dos Direitos Civis ou a Reforma Fiscal de 1986 de Ronald Reagan, ou um pacote como o New Deal, os métodos de Harry eram até benignos, mas essas leis haviam sido aprovadas numa época em que a maior parte das negociações políticas em Washington ficava fora dos jornais, antes do advento das notícias 24 horas por dia. Para nós, a morosidade do texto no Senado constituía um pesadelo de relações públicas. Toda vez que o projeto de lei de Harry era alterado para agradar a mais um senador, os jornalistas soltavam uma nova fornada de denúncias sobre os acordos nos bastidores. Fosse qual fosse o impacto que meu pronunciamento na sessão conjunta causara no esforço da reforma, não demorou a evaporar. A situação ficou nitidamente pior quando Harry decidiu, com a minha permissão, eliminar uma coisa chamada a opção pública do texto da lei. Desde o começo do debate sobre o sistema de saúde, especialistas em políticas públicas mais à esquerda haviam nos pressionado a modificar o modelo de Massachusetts, dando ao consumidor a opção de comprar a cobertura na bolsa online, não só de empresas como a Aetna e Blue Cross Blue Shield, mas também de uma seguradora estatal, a ser criada e operada pelo governo federal. Previsivelmente, as empresas do ramo rejeitaram a ideia de uma opção pública, alegando que não conseguiriam competir com um plano de saúde do governo que podia funcionar sem ser pressionado a dar lucro. Claro que essa era exatamente a questão para os proponentes da ideia, enfatizando o custo-benefício do seguro do governo e expondo o esbanjamento absurdo de dinheiro, bem como a imoralidade do mercado privado.
Eles esperavam pavimentar dessa forma o caminho para um sistema público de saúde. Era uma proposta inteligente e com um apoio suficiente para Nancy Pelosi tê-la incluído no projeto de lei apresentado na Câmara. Mas, pelo lado do Senado, não estávamos nem perto dos 60 votos necessários para uma opção pública. Havia uma versão diluída no projeto de lei da Comissão de Saúde e Educação do Senado, exigindo que uma eventual seguradora estatal cobrasse as mesmas taxas das empresas privadas. Mas é claro que isso tiraria toda a razão de ser uma opção pública. Minha equipe e eu achamos que um possível acordo pudesse envolver a oferta de uma opção pública apenas em partes do país onde houvesse escassez de seguradoras a ponto de não haver concorrência real e onde uma entidade pública pudesse ajudar a derrubar os preços dos planos como um todo. Mas até isso era demais para os membros mais conservadores da facção democrata engolir, incluindo Joe Lieberman, de Connecticut, que anunciou pouco antes do feriado de Ação de Graças que, sob nenhuma circunstância, votaria em favor de um pacote que contemplasse a opção pública. Quando se espalhou a notícia de que a opção pública fora removida do texto no Senado, os ativistas de esquerda ficaram possessos. Howard Dean, ex-governador de Vermont e, em certa ocasião, candidato à presidência, decretou que isso representava essencialmente o colapso da reforma de saúde no Senado dos Estados Unidos. Eles ficaram indignados, sobretudo por Harry e eu aparentemente termos atendido aos caprichos de Joe Lieberman, mal visto entre os liberais e que fora derrotado nas primárias democratas de 2006 pelo apoio incondicional à guerra do Iraque e então forçado a concorrer à reeleição como independente. Não era a primeira vez que eu preferia a praticidade ao ressentimento quando se tratava de Joe. Embora houvesse apoiado seu amigo John McCain na campanha presidencial, Harry e eu rejeitáramos as reivindicações de privá-lo de várias atribuições nos comitês, calculando que não podíamos nem sonhar em permitir que rompesse com o grupo de aliados e nos custasse um voto certo. Tínhamos razão nisso. Joe Lieberman havia demonstrado apoio consistente à minha agenda doméstica, mas seu aparente poder para ditar os termos da reforma da saúde reforçava a visão entre alguns democratas de que eu tratava os inimigos melhor do que aos aliados e estava dando as costas aos progressistas que haviam me levado à presidência. Para mim, essa celeuma toda era exasperante. Que parte da necessidade de 60 votos esse pessoal não entende? Protestei com minha equipe. Será que devo dizer a 30 milhões de pessoas sem plano de saúde que vão ter que esperar mais 10 anos porque não conseguimos oferecer uma opção pública para eles? O problema não era só que a crítica vinda dos amigos sempre doía mais. A reclamação trazia consequências políticas imediatas para os democratas. Confundia a nossa base, que, de modo geral, não fazia a mais remota ideia do que fosse uma opção pública, e dividia nosso grupo de aliados, dificultando a obtenção dos votos necessários para fazer a lei da saúde atravessar a linha de chegada. Também ignorei o fato de que todos os grandes avanços em bem-estar social na história americana, incluindo a Seguridade Social e o Medicare, começaram de forma incompleta e foram sendo melhorados pouco a pouco, com o passar do tempo. Por distorcerem preventivamente o que podia ser uma vitória monumental, ainda que imperfeita, para parecer uma derrota amarga, aqueles ataques contribuíam para a potencial desmobilização dos eleitores democratas no longo prazo, também conhecida como síndrome de votar para quê, se tudo continua sempre igual, tornando ainda mais difícil para nós vencer as eleições e fazer avançar legislações progressistas no futuro. Havia um motivo, afirmei a Valerie, para os republicanos tenderem a fazer o contrário. Para Ronald Reagan conseguir promover enormes aumentos no orçamento, no déficit,
na força de trabalho federais e ainda assim ter celebrado pelos republicanos leais como o sujeito que conseguiu encolher o governo federal, eles compreendiam que, na política, a narrativa contada é com frequência tão importante quanto a essência do que se conquistou. Não tornamos pública nenhuma dessas discussões, embora pelo resto de meu governo a expressão opção pública tenha se tornado um lembrete útil dentro da Casa Branca sempre que grupos de interesses democratas se queixavam conosco por deixarmos de desafiar as tendências políticas e assegurarmos menos de 100% de fosse lá o que estivéssemos pedindo. Em vez disso, fizemos o possível para acalmar os ânimos, lembrando aos apoiadores descontentes que teríamos tempo de sobra para fazer o ajuste fino na legislação quando combinássemos os textos da Câmara e do Senado. Harry continuou com seu padrão típico, incluindo manter o Senado em sessão após a pausa programada para o feriado de Ação de Graças. Conforme previsto, Olympia Snowe enfrentou a nevasca para passar no Salão Oval e nos dizer pessoalmente que votaria não. Ela alegou que era por Harry estar apressando o projeto de lei, embora houvesse rumores de que McConnell começara a destituí-la de sua posição no Comitê de Pequenas Empresas se voltasse pelo sim. Mas nada disso importava. Na véspera do Natal, após 24 dias de debate, com Washington coberta de neve e as ruas praticamente desertas, o Senado aprovou seu texto para a reforma de saúde, intitulado Lei da Proteção do Paciente e dos Cuidados Médicos Acessíveis, Patient Protection and Affordable Care Act, o ACA, com 60 votos exatos. Foi a primeira votação numa véspera de Natal desde 1895. Horas mais tarde, eu estava em minha poltrona no Air Force One, a caminho do Havaí, para passar as festas, ouvindo Michelle e as meninas conversarem sobre como Boo se adaptara bem em sua primeira viagem de avião. Senti que começara a relaxar um pouco. Iríamos conseguir, pensei comigo. Ainda não havíamos atracado, mas, graças à minha equipe, graças a Nancy, Harry e com vários democratas no Congresso que enfrentaram uma votação difícil, enfim, podíamos dizer terra à vista. Mal sabíamos que nosso barco estava prestes a se chocar contra as rochas. Nosso domínio, magicamente à prova de obstruções do Senado, existia por um único motivo. Após a morte de Ted Kennedy, em agosto, o Tribunal Geral de Massachusetts mudara a legislação estadual para permitir ao governador, o democrata Deval Patrick, nomear um substituto, em vez de deixar a cadeira vaga até que uma eleição especial pudesse ser realizada. Mas isso era apenas uma medida tapa-buraco, e agora, com a eleição programada para 19 de janeiro, precisávamos de uma vitória democrata. Felizmente para nós, Massachusetts era um dos estados mais democratas do país, e não elegia um senador republicano havia 37 anos. A indicada democrata para o Senado, a procuradora Martha Coakley, mantinha nas pesquisas uma liderança firme de 2 dígitos sobre seu adversário republicano, um senador estadual pouco conhecido, chamado Scott Brown. Com a eleição aparentemente sob controle, minha equipe e eu passamos as 2 primeiras semanas de janeiro ocupados com o desafio de produzir um projeto de lei de reforma da saúde aceitável para os democratas tanto da Câmara como do Senado. Uma tarefa nada agradável. A animosidade entre as 2 casas do Congresso é uma tradição consagrada em Washington, que transcende até as questões partidárias. Os senadores, de modo geral, consideram os deputados impulsivos, paroquianos e mal informados, enquanto os deputados tendem a ver os senadores como enfadonhos, pomposos e ineficientes. No início de 2010, esse desdém se intensificara até o ponto da hostilidade aberta.
Os deputados democratas, cansados de ver sua grande maioria desperdiçada e sua agenda agressivamente liberal barrada por uma bancada de senadores democratas controlada por seus membros mais conservadores, insistiam que o texto do Senado para a lei não tinha chance na Câmara. Os senadores democratas, cansados do que consideravam um desejo dos deputados democratas de fazer bonito às suas custas, não se mostraram menos recalcitrantes. As tentativas de Ham e Nancy Ann de chegar a um acordo pareciam não dar em nada, e surgiram discussões até sobre as cláusulas mais obscuras, com os parlamentares praguejando uns contra os outros e ameaçando abandonar o barco. Após uma semana nessa toada, decidi dar um basta. Convoquei Pelosi, Reid e os negociadores de ambos os lados à Casa Branca. Por 3 dias seguidos, em meados de janeiro, sentamos à mesa na sala do gabinete e revimos metodicamente cada disputa, separando as áreas onde os membros da Câmara tinham de levar as restrições do Senado em consideração e onde o Senado tinha de ceder, enquanto eu lembrava a todo mundo o tempo inteiro que não podíamos fracassar de forma nenhuma e que repetiríamos aquele tipo de conversa toda a noite no mês seguinte para chegar a algum acordo, se fosse necessário. Embora o progresso fosse lento, fiquei bem otimista com nossas perspectivas. Quer dizer, até o dia que passei na pequena sala de Axel Road e o encontrei debruçado sobre um computador ao lado de Jim Messina, como uma dupla de médicos examinando um raio-x de um paciente terminal. "O que aconteceu?" perguntei. "Estamos com um problema em Massachusetts", disse X, sacudindo a cabeça. "É grave?" "Bem grave", responderam X e Messina, uníssono. Eles explicaram que nossa candidata ao Senado, Martha Coakley, subestimara suas chances na corrida eleitoral, perdendo tempo em conversas fiadas com autoridades, doadores e figurões, em vez de falar com os eleitores. Para piorar as coisas, havia tirado férias apenas 3 semanas antes da eleição e foi vigorosamente atacada na imprensa. Nesse meio tempo, a campanha do republicano Scott Brown pegara fogo. Com seu jeito simples e sua boa aparência, sem mencionar o fato de que rodou com sua picape por cada canto do estado, Brown se aproveitou de forma eficaz dos medos e das frustrações dos eleitores da classe trabalhadora, que estavam sendo castigados pela recessão. E, como viviam em um estado que já oferecia um plano de saúde para seus moradores, viam minha obsessão em aprovar uma reforma federal do setor como uma grande perda de tempo. Aparentemente, nem os números apertados nas pesquisas, nem os telefonemas aflitos de minha equipe e de Harry conseguiram sacudir Coakley em seu torpor. No dia anterior, quando um repórter lhe perguntou sobre seu cronograma de campanha nada agitado, ela riu da pergunta, respondendo: "Comparado com o quê? Ficar ao ar livre em Fenway Park? Debaixo do frio? Apertando mãos?" Sua referência sarcástica à presença de Scott Brown no Ano Novo na Arena de Boston, onde um time de hóquei local, os Bruins, disputaria a partida do clássico de inverno da NHL contra o Philadelphia Flyers, numa cidade que tinha adoração por suas equipes esportivas, seria difícil pensar numa estratégia mais promissora para atingir amplos segmentos do eleitorado. "Ela não falou isso", eu disse perplexo. Messina apontou o queixo para o computador. "Está bem aqui, no site do Globe." "Não", gemi, agarrando o X pelo colarinho e sacudindo-o teatralmente. Depois pisoteando o chão como uma criança amuada. "Não, não, não." Senti todo o peso do mundo nos ombros enquanto pensava nas implicações. "Ela vai perder, não vai?" Falei por fim. X e Messina não precisaram responder. No fim de semana anterior à eleição, tentei salvar a situação viajando a Boston para participar do comício ao lado de Coakley. Mas era tarde demais. Brown venceu com folga.
As manchetes pelo país falavam de uma reviravolta surpreendente e uma derrota histórica. O veredito em Washington foi rápido e implacável. A reforma da saúde de Obama estava morta. Mesmo hoje, acho difícil ter uma perspectiva clara da derrota em Massachusetts. Talvez a razão esteja com o senso comum. Talvez, se eu não pressionasse tanto a questão da saúde nesse primeiro ano, se, em vez disso, tivesse focado minhas falas e aparições em público na questão dos empregos e da crise financeira, poderíamos ter salvado esse assento no Senado. Se estivéssemos menos sobrecarregados, minha equipe e eu teríamos, sem dúvida, notado mais cedo os sinais de advertência, instruído Coakley com mais vigor e marcado mais eventos de campanha com minha presença em Massachusetts. É igualmente possível, porém, que, dada a péssima situação econômica, não houvesse nada a ser feito, que as engrenagens da história teriam permanecido indiferentes às nossas pífias intervenções. Só sei que, na época, ficamos todos com a sensação de ter cometido um deslize colossal. Os analistas políticos eram da mesma opinião. Articulistas sugeriam que eu deveria trocar minha equipe, a começar por Ham e Axel. Não dei muita bola. Considerei que a culpa pelos erros só cabia a mim e me orgulhava de ter construído uma cultura, tanto durante a campanha como dentro da Casa Branca, de não sair à caça de bodes expiatórios quando as coisas desandavam. Mas para Ham foi mais difícil ignorar toda a falação. Como passara a maior parte de sua carreira em Washington, o ciclo diário de notícias era sua maneira de se manter a par não só do desempenho do governo, como também de seu próprio lugar no mundo. Ele cortejava constantemente as formações de opinião da cidade, ciente da rapidez com que os vencedores viravam perdedores e da maneira impiedosa como os assessores da Casa Branca eram descartados após qualquer fracasso. Naquele episódio, julgava ter sido injustamente criticado. Afinal, mais do que qualquer outra pessoa, foi ele que me advertiu sobre o perigo político de continuar pressionando pelo projeto de reforma da saúde. E, como somos todos inclinados a fazer quando estamos magoados ou ofendidos, acabamos desabafando com amigos pela cidade. Infelizmente, esse círculo de amigos se revelou amplo demais. Cerca de um mês após a eleição em Massachusetts, Dana Milbank, colunista do Washington Post, escreveu um artigo em que fazia uma vigorosa defesa de Ham, argumentando que o maior equívoco de Obama foi não dar ouvidos a Emanuel na questão da saúde, e explicando por que um projeto menos ambicioso nessa área teria sido uma estratégia mais inteligente. Um chefe de gabinete dar mostras de distanciamento após você ter perdido uma batalha está longe do ideal. Embora eu não tenha ficado nada contente com a coluna, não achava que Ham tivesse incentivado deliberadamente o autor a escrevê-la. Pus isso na conta de um descuido sob estresse. Mas nem todo mundo foi tão rápido em perdoá-lo. Valerie, sempre protetora, ficou furiosa. As reações entre os outros altos funcionários, já abalados com a derrota de Coakley, iam da raiva à decepção. À tarde, Ham entrou no salão oval, devidamente arrependido. Não fora sua intenção, ele explicou, mas tinha pisado na bola comigo. E estava preparado para entregar o cargo. Você não vai pedir demissão, falei. E reconhecia que ele tinha feito uma bobagem e precisaria limpar sua barra com o resto da equipe. Mas também disse que era um ótimo chefe de gabinete, que tinha confiança de que o erro não se repetiria e que precisava dele na função. Senhor presidente, não tenho certeza se... Eu o interrompi. Quer saber qual vai ser sua verdadeira punição? Falei, dando um tapinha nas costas enquanto o conduzia até a porta. O quê? Conseguir aprovar o maldito projeto de lei. O fato de eu ainda considerar isso possível não era tão maluco quanto parecia. Nosso plano original, negociar um acordo para o texto entre democratas da Câmara e do Senado,
e então aprovar essa legislação nas duas casas, estava agora fora de questão. Com apenas 59 votos, nunca evitaríamos uma obstrução. Mas, como o filme lembrara na noite em que recebemos os resultados de Massachusetts, ainda havia uma alternativa que não envolvia voltar a tratar com os senadores. Se a Câmara simplesmente aprovasse o texto do Senado sem mudanças, o projeto poderia ser mandado para meu gabinete, para ser sancionado e virar lei. Phil acreditava que talvez fosse possível invocar um procedimento do Senado chamado conciliação orçamentária, em que a legislação envolvendo assuntos estritamente financeiros podia ser votada com a anuência de uma maioria simples, e não dos 60 senadores de costume. Isso nos impediria executar uma quantidade limitada de aperfeiçoamentos no texto do Senado mediante uma legislação separada. Mesmo assim, não havia como negar o fato de que eu estava pedindo aos deputados democratas que aceitassem uma versão da reforma da saúde que antes haviam rejeitado de cara, sem opção pública, com um imposto Cadillac rejeitado pelos sindicatos e a incômoda colcha de retalhos de 50 bolsas estaduais em vez de um único mercado nacional, através do qual a população pudesse adquirir seu seguro. O senhor continua a achar que está com sorte? Phil me perguntou com um sorriso. Na verdade, não achava, mas estava confiante na presidente da Câmara. No ano anterior, só reforçara minha admiração pelas habilidades legislativas de Nancy Pelosi. Ela era durona, pragmática e mestre em arrebanhar os membros de sua combativa bancada, com frequência defendendo em público as posições politicamente insustentáveis dos colegas democratas, ao mesmo tempo que os amolecia nos bastidores para os inevitáveis acordos exigidos para se fazer qualquer coisa. Liguei para Nancy no dia seguinte, explicando que minha equipe rascunhara uma proposta bem menos ambiciosa para a saúde como plano B, mas que eu queria seguir pressionando pela aprovação do texto do Senado na Câmara e precisava do seu apoio para isso. Durante os 15 minutos seguintes, fui submetida a uma das exaltadas diabrites sem filtros típicas de Nancy. O projeto de lei do Senado tinha falhas, os deputados de sua bancada estavam furiosos e os senadores democratas eram covardes, míopes e, de modo geral, incompetentes. Então quer dizer que está comigo? Falei quando finalmente fez uma pausa para respirar. Ora, isso não é coisa que se pergunte, senhor presidente, disse Nancy com impaciência. Já avançamos demais para desistir agora. Ela pensou por um momento. Então, como que testando um argumento que usaria mais tarde entre os de sua bancada, acrescentou: se deixarmos por isso mesmo, seria como recompensar os republicanos por agirem tão mal, não é? Não vamos dar essa satisfação a eles. Depois que desliguei o telefone, olhei para Phil e Nancy Ann, que estavam em torno da mesa do Resolute, escutando meu lado da conversa, na maior parte silencioso, tentando interpretar meu rosto para captar um indício do que estava acontecendo. Adoro essa mulher, falei. Mesmo com sua presidente 100% empenhada, a tarefa de obter votos necessários na Câmara era desafiadora, além de obrigar os progressistas a apoiar relutantemente um projeto de lei ajustado às sensibilidades de Max Baucus e Joe Lieberman. A vitória de Scott Brown, a menos de um ano das eleições de meio de mandato, assustara a todos os democratas moderados que participariam de uma disputa bastante competitiva. Precisávamos de algo para ajudar a mudar a narrativa pessimista e dar a Nancy tempo para operar seus membros. No fim, foi a oposição que nos proporcionou exatamente isso. Meses antes, eu fora convidado pelos deputados republicanos a participar de uma sessão de perguntas e respostas em sua reunião anual, marcada para 29 de janeiro. Antecipando que o tema da saúde pudesse vir à baila, sugerimos no último minuto que o evento fosse aberto à imprensa.
Fosse por não querer o aborrecimento de lidar com relutância dos repórteres excluídos, fosse por se sentir encorajado com a vitória de Scott Brown, John Bonner concordou. Não devia ter concordado. No auditório simples de um hotel em Baltimore, com Mike Pence presidindo a sessão e os canais de TV a cabo capturando tudo o que se dizia, permaneci no palco por 1h e 22 minutos respondendo às perguntas dos deputados republicanos, a maioria delas sobre o sistema de saúde. Para qualquer um que estivesse assistindo, a sessão confirmou o que aqueles que nós, que vínhamos trabalhando na questão, já sabíamos. Em sua esmagadora maioria, os parlamentares mal faziam ideia do que de fato constava no projeto de lei ao qual se opuseram com tamanha veemência. Não exibiam um conhecimento detalhado das alternativas que propuseram, considerando que tinham alguma, e não estavam preparados para discutir o tema fora da bolha hermeticamente fechada dos veículos de mídia conservadores. Ao voltar à Casa Branca, sugeri que aproveitássemos nossa vantagem convidando os Four Tops e um grupo bipartidário de líderes importantes do Congresso a Blair House para uma reunião de um dia inteiro sobre o sistema de saúde. Mais uma vez, providenciamos a transmissão ao vivo dos procedimentos, dessa vez pela C-SPAN, e novamente o formato permitia aos republicanos fazerem os comentários e as perguntas que quisessem. Depois de terem sido pegos com a guarda baixa, eles vieram preparados com um roteiro. O deputado republicano Eric Cantor trouxe uma cópia do texto da Câmara, todas as 2.700 páginas do projeto de lei, e a deixou cair com um alarde sobre a mesa à sua frente, como um símbolo de nossa apropriação descontrolada do setor da saúde. Boehner insistiu que nossa proposta era um experimento perigoso e que deveríamos começar do zero. John McCain começou a arrengar sobre acordos de bastidores, me levando a lembrá-lo a certa altura de que a campanha já terminara. Mas, quando tratamos de fato das políticas públicas, quando perguntei aos líderes republicanos o que exatamente propunham para ajudar a diminuir os custos médicos, proteger pessoas com doenças pré-existentes e proporcionar cobertura para 30 milhões de americanos incapazes de obter um plano de saúde de outro modo, suas respostas foram tão esfarrapadas quanto as de Chuck Grassley durante sua visita ao Salão Oval meses antes. Tenho certeza de que mais telespectadores assistiram a campeonatos de boliche naquela semana do que a 5 minutos que fossem dessas conversas na TV. E ficou claro, ao longo de ambas as sessões, que nada do que eu dissesse teria o menor impacto na postura dos republicanos. Fora motivá-los a proibir câmeras de TV em meus futuros comparecimentos perante os seus parlamentares. O importante foi que os dois eventos serviram para dar um novo ânimo aos deputados democratas, lembrando que estávamos do lado certo da questão da saúde e que, em vez de se concentrarem no que o texto do Senado deixara a desejar, deveriam se sentir encorajados pelo fato de se tratar de um projeto de lei que prometia ajudar milhões de pessoas. No início de março, tínhamos a confirmação de que o regulamento do Senado nos permitiria mexer em algumas partes do texto mediante reconciliação. Aumentamos os subsídios para ajudar mais pessoas, cortamos o imposto Cadillac para apaziguar os sindicatos e eliminamos o duplo constrangimento da propina do Kouchner e da compra da Louisiana. A equipe de engajamento público de Valerie fez um ótimo trabalho obtendo o endosso de grupos como a Academia Americana de Médicos da Família, a Associação Médica Americana, a Associação Americana de Enfermagem e a Associação do Coração Americana, enquanto uma rede de grupos de interesse e voluntários trabalhou dobrado para informar o público e a manter a pressão sobre o Congresso. A Anthem, uma das maiores seguradoras do país, anunciou um aumento de 39% em seus serviços, convenientemente lembrando as pessoas do que elas não gostavam no atual sistema.
e quando a Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos anunciou que não apoiaria o projeto de lei, por achar a linguagem do texto proibindo o uso de subsídios federais para realizar abortos não estava suficientemente clara, uma aliada improvável surgiu na figura da irmã Carol Cahan, uma freira de fala suave e ânimo inabalável que liderou a reação dos hospitais católicos do país. A filha da caridade, de 66 anos, não só rompeu com os bispos, insistindo que a aprovação da lei era vital para sua organização cumprir a missão de cuidar dos enfermos, como também inspirou lideranças das ordens e organizações femininas católicas, que representavam mais de 50 mil freiras americanas, a assinar uma carta pública endossando o projeto de lei. Adoro freiras, eu disse a Phil e a Nancy Ann. Apesar de todo esse trabalho, nossa contagem ainda revelava que faltavam pelo menos 10 votos para aprovação. A opinião pública permanecia nitidamente dividida. A imprensa não tinha mais notícias frescas para dar. Não havia mais gestos dramáticos ou pequenos ajustes de políticas públicas capazes de facilitar o jogo político. O sucesso ou o fracasso dependia apenas das escolhas dos 30 e tantos deputados democratas que representavam distritos eleitoralmente divididos, todos cientes de que um voto a favor da ACA lhes custaria sua cadeira no Congresso. Passei grande parte do dia em conversas privadas com esses parlamentares, às vezes no Salão Oval, com mais frequência por telefone. Uns se preocupavam apenas com a política, monitorando de perto as pesquisas em que seus distritos e as cartas e os telefonemas dos eleitores. Tentei transmitir a eles minha avaliação honesta. O apoio à reforma da saúde aumentaria depois que a lei fosse aprovada, embora talvez só após as eleições do meio de mandato. Um voto pelo não tinha mais probabilidade de perder democratas do que ganhar republicanos e independentes. E, fizessem o que fizessem, seus destinos em 6 meses muito provavelmente dependeriam do estado da economia e de minha própria situação política. Alguns queriam o apoio da Casa Branca para algum projeto ou proposta legislativa em que estivessem trabalhando. Mandei-os procurar Hen ou Pitt House para verem o que podia ser feito. Mas a maioria das conversas não envolvia barganha nenhuma. De uma forma tortuosa, o que os deputados estavam procurando era clareza sobre quem eram e o que sua consciência mandava. Às vezes, eu me limitava a escutá-los enquanto enumeravam os prós e os contras. Muitas vezes, trocamos ideias sobre o que nos inspirara a entrar para a política, conversando sobre o nervosismo e empolgação da primeira disputa eleitoral e todas as coisas que esperávamos realizar. Os sacrifícios que nós e nossas famílias fizéramos para chegar aonde estávamos e as pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho. É isso, eu dizia no fim das contas, a razão de ser disso tudo, ter a rara oportunidade, reservada a pouquíssimos, de influenciar o rumo da história numa direção melhor. E o mais surpreendente foi que, na maioria das ocasiões, não precisei de muito mais do que isso. Políticos veteranos decidiram subir a bordo, apesar da oposição ativa de seus distritos conservadores. Pessoas como Baron Hill, do sul de Indiana, Earl Pomeroy, da Dakota do Norte, e Bart Stupek, um católico devoto da Península Superior, em Michigan, que trabalhou comigo na elaboração dos subsídios ao aborto para chegar a um consenso e poder votar conosco. E também políticos novatos como Betsy Markey, do Colorado, ou John Bossieri, de Ohio, e Patrick Murphy, da Pensilvânia, ambos jovens veteranos de guerra do Iraque, todos vistos como estrelas em ascensão dentro do partido. Na verdade, muitas vezes os que mais tinham a perder eram os que precisavam de menos convencimento. Tom Perriello, um advogado de direitos humanos de 35 anos, que saíra vitorioso em um distrito majoritariamente republicano, abrangendo uma extensa faixa da Virgínia,
falou por muitos deles quando explicou sua decisão de votar a favor do projeto de lei. Existem coisas mais importantes do que ser reeleito, ele me disse. Não é difícil encontrar quem odeie o Congresso. Eleitores convencidos de que no Capitólio só existem hipócritas e covardes, de que a maioria dos parlamentares está no bolso de lobistas e grandes doadores e é motivada pela fome de poder. Quando escuto esse tipo de crítica, em geral balanço a cabeça, concordando e reconheço que há gente que se encaixa no estereótipo. Admito que presenciar o tumulto diário na Câmara e no Senado pode minar o espírito mais empedernido, mas também conto às pessoas sobre as palavras ditas por Tom Perriello para mim antes da votação da Lei da Saúde. Descrevo o que ele e muitos fizeram e pouco após terem sido eleitos pela primeira vez. Quantos de nós somos testados dessa forma, requisitados a arriscar uma carreira com a qual sempre sonhamos para servir a um bem maior? Estas pessoas podem ser encontradas em Washington. A política também é isso. A votação final da reforma da saúde aconteceu em 21 de março de 2010, mais de um ano após a realização daquela primeira cúpula na Casa Branca, quando Ted Kennedy fez sua aparição surpresa. Todo mundo na ala oeste estava no limite da ansiedade. Tanto Phil como Pelosi haviam feito uma contagem informal que nos dava a vitória, mas por uma margem bem estreita. Sabíamos que sempre era possível um ou dois deputados mudarem de opinião, e tínhamos poucos votos sobrando, se é que tínhamos algum. Havia outra fonte de preocupação para mim, algo sobre o qual não me permitira deliberar, mas que mantinha em mente desde o começo. Nesse ponto, tínhamos arregimentado forças, nos empenhado, arrancado os cabelos e feito acordos para criar uma legislação de 906 páginas que afetaria a vida de dezenas de milhões de americanos. O Affordable Care Act era denso e exaustivo, politicamente popular apenas para um lado, impactante e sem dúvida imperfeito. E agora precisava ser implementado. No fim da tarde, após Nancy Ann e eu trabalharmos numa rodada de ligações no último minuto para os deputados a caminho da votação, levantei e observei o gramado sul pela janela. Acho bom essa lei funcionar, falei, porque a partir de amanhã estamos no controle do sistema de saúde americano. Decidi não assistir às horas preliminares de discurso no Congresso e, em vez disso, esperei para me juntar ao vice-presidente e ao resto da equipe na Sala Roosevelt, quando a votação de fato começasse, lá pelas 7 da noite. Um a um, os votos foram se acumulando conforme os deputados pressionavam os botões, de sim ou não, nos painéis eletrônicos, com a contagem no momento projetada na tela da TV. À medida que o sim lentamente ganhava força, pude ouvir Messina e outros murmurando, vamos lá. E finalmente a votação atingiu 216, um voto a mais do que o necessário. Nosso projeto de lei acabaria sendo aprovado por uma margem de 7 votos. A sala explodiu em aplausos, com as pessoas se abraçando e se cumprimentando como se o seu time de beisebol acabasse de vencer a partida com um home run. Joe me agarrou pelos ombros, com seu famoso sorriso ainda mais aberto do que o normal. Você conseguiu, cara, disse ele. Ham e eu nos abraçamos. Ele trouxera seu filho de 13 anos, Zach, à Casa Branca nessa noite para assistir à votação. Eu me curvei e falei para Zach que, graças a seu pai, milhões de pessoas finalmente teriam assistência médica quando ficassem doentes. O menino sorriu com prazer. No salão oval, liguei para parabenizar Nancy Pelosi e Harry Reid, e quando desliguei, vi Axelrod parado na porta. Seus olhos estavam um pouco vermelhos. Ele me disse que precisaria de algum tempo a sós em sua sala após a votação, como se isso houvesse trazido uma enxurrada de lembranças do que ele e a esposa, Susan,
passaram quando a filha, Lauren, começara a sofrer os ataques epiléticos. Obrigado por não desistir, disse X, com a voz embargada. Passei o braço em torno dele, sentindo minhas próprias emoções aflorarem. É por isso que fazemos esse trabalho, falei. Por isso, exatamente isso. E convidei todo mundo que trabalhou na lei para uma comemoração privada na residência presidencial, cerca de 100 pessoas ao todo. Sasha e Maria estavam em férias de primavera e Michelle as levara para passear alguns dias em Nova York. Portanto, eu estava sozinho. A noite estava quente o bastante para circularmos ao ar livre no balcão Truman, com o monumento a Washington e o memorial de Jefferson iluminados ao longe. E fiz uma exceção à minha regra de não beber durante a semana. Com um martini na mão, também circulei, abraçando e agradecendo a Phil, Nancy Ann, Jane e Kathleen por todo o trabalho que haviam feito. Cumprimentei um monte de funcionários de baixo escalão, muitos dos quais não conhecia e sem dúvida ficaram um tanto impressionados por estar onde estavam. Eu sabia que haviam trabalhado duro nos bastidores, processando dados, preparando minutas, enviando comunicados à imprensa e atendendo aos questionamentos do Congresso. E eu queria que eles soubessem como o trabalho deles tinha sido crucial. Para mim, era uma celebração que fazia diferença. A noite que tivéramos em Grant Park, após a eleição, fora extraordinária, mas não passara de uma promessa ainda não concretizada. Essa noite significava mais para mim. Era uma promessa cumprida. Quando todo mundo foi embora, bem depois da meia-noite, atravessei o corredor até a sala do tratado. Encontrei Bo enrodilhado no chão. Passara a maior parte da noite no balcão com os meus convidados, perambulando entre os presentes, em busca de um afago na cabeça ou talvez um canapé caído no chão. Agora parecia agradavelmente exausto, pronto para dormir. Abaixei e cocei atrás de suas orelhas. Pensei em Ted Kennedy e em minha mãe. Foi um bom dia.